Nesta videoaula, nós vamos falar mais um pouco sobre os sintagmas e vamos estudar as mini-sentenças. Nas nossas aulas sobre as palavras, nós estudamos as suas estruturas morfológicas e sintáticas. O estudo sintático das palavras mostrou que 5 dentre elas organizam estruturas que nós chamamos de sintagmas. Então, nós estudamos na videoaula anterior o sintagma verbal, o sintagma nominal, o sintagma adjetival, o adverbial e o sintagma preposicional. Nessa videoaula, eu chamei a atenção em vários momentos para a recorrência estrutural que está por trás da organização de cada um desses sintagmas. Embora eles desempenhem funções distintas, então, existe uma estrutura que é sempre a mesma. Então, nesta videoaula, eu vou começar relembrando essa recorrência estrutural e mostrando que ela começa no nível da palavra e se estende até a sentença. Na palavra, então, nós podemos dizer que o núcleo é preenchido pelo radical. A posição de especificador é preenchida por prefixos e a de complementador preenchida por sufixos. Em relação ao sintagma nominal, como nós vimos na videoaula anterior, o núcleo é preenchido por substantivos ou por pronomes pessoais. A posição de especificador pode ser preenchida por artigos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos e quantificadores. E a de complementador pode ser preenchida por sintagmas adjetivais, sintagmas preposicionais e sentença relativa. Lembrando que tanto especificadores como complementadores são opcionais no sintagma. O sintagma adjetival, por sua vez, tem um núcleo que é preenchido por um adjetivo. O especificador é de natureza adverbial e o complementador pode ser um sintagma preposicional. O sintagma adverbial, naturalmente, vai ter um núcleo advérbio. O especificador também vai ser um advérbio, mas de natureza intensificadora. E o complementador é um sintagma preposicional. Lembrando que, nesse caso, o advérbio, para ter um complementador, precisa ser um advérbio transitivo. O sintagma preposicional, por sua vez, é nucleado por uma preposição. Ele é especificado por advérbios e complementado tanto por sintagmas nominais como por sintagmas verbais. Por sua vez, o sintagma verbal tem como núcleo um verbo pleno. A posição de especificador pode ser preenchida por um verbo auxiliar ou por um advérbio, e a de complementador por um sintagma nominal ou por um sintagma preposicional. A sentença, por sua vez, apresenta um núcleo como um verbo pleno. A posição de especificador é preenchida pelo sujeito, e como complementador atuam objetos direto, indireto ou complemento oblíquo. Nós estudaremos, então, como os sintagmas assim formados dão origem às mini-sentenças e como, combinando-se uns com os outros, esses sintagmas dão origem às sentenças. Para começar esse nosso estudo, é importante entendermos que, no eixo sintático, nós temos, numa ponta, o sintagma e na outra ponta extrema, do outro lado, as sentenças. As mini-sentenças estão exatamente no meio do caminho, compartilhando propriedades tanto dos sintagmas quanto das sentenças. Por isso é importante estudar as mini-sentenças nesse momento, logo depois do estudo do sintagma e um pouquinho antes do estudo das sentenças propriamente ditas. Então, em diferentes situações sociais, que vocês, como falantes do português, podem reconhecer, nós ouvimos expressões como as que eu vou destacar nos textos a seguir. Todos os exemplos dessa aula, assim como a própria aula, estão baseados no livro Pequena Gramática do Português Brasileiro, do professor Castilho e da professora Elias. No primeiro exemplo, nós temos: Oi, seu doido, quanto tempo? Ei, manda um alô pro povo que estão te ouvindo lá no sítio Santa Maria. Um texto, então, retirado de um blog da Rádio Meio Norte. Nesse texto, seu doido corresponde a uma mini-sentença. Nesse outro exemplo, nós temos o candidato perfeito para a realização de ter um esportivo do jeito que sempre sonhou, ainda mais quando soube o preço, R$2.000, negócio fechado. Aqui nesse texto de jornal, nós temos a mini-sentença negócio fechado. No próximo exemplo, aparece: difícil, cara. Mudei de casa, tô erradicado por tempo indeterminado nos confins da Vila Pires.
Nesse texto de Twitter, nós temos a mini sentença difícil, cara. Nesse exemplo, aparece o título insensato barracão como uma mini sentença. Nesse outro exemplo, nós temos promoção. Pague minhas dívidas, resolva meus problemas e ganhe totalmente grátis o direito de falar da minha vida. Simples assim. Nesse outro texto, também retirado do Twitter, nós temos uma mini sentença simples assim. Aqui, o título, seleção em dose dupla, é também uma mini sentença. Nesse outro exemplo, novamente nós temos um título, amigo ou vilão, formado por uma mini sentença. Aqui nesse caso, num exemplo retirado da revista Pesquisa FAPESP, nós temos o título Em Ebulição, formado também, novamente, por uma mini sentença. Em alguns casos, então, parece que foram omitidos os verbos ser e estar, como nós podemos observar por meio das paráfrases realizadas a partir dos exemplos que eu mostrei anteriormente. Então, vejamos. Em seu doido, eu posso fazer a paráfrase esse aí é um doido. Difícil, cara, pode ser parafraseado por está difícil, cara. Negócio fechado pode ser parafraseado por o negócio está fechado. Insensato barracão por é um insensato barracão. Simples assim pode ser parafraseado por é simples assim. E em ebulição por está em ebulição. Que conhecimento, então, do português brasileiro o uso dessas expressões acaba nos revelando? Bom, o uso das mini-sentenças mostram que, sabendo organizar os sintagmas, nós sabemos também organizar as mini-sentenças, que foram exemplificadas pelos casos citados. Ou seja, mostra que nós temos um princípio de economia funcionando muito bem na nossa língua. As mini-sentenças, então, podem ser definidas como sintagmas que não são selecionados por um verbo em forma pessoal, são dotados da mesma entoação encontrável nas sentenças e são utilizados quando se quer imprimir rapidez ao texto. Aqui nós já conseguimos observar propriedades que são tanto advindas do sintagma quanto advindas das próprias sentenças, mostrando que as mini-sentenças estão exatamente naquele meio de caminho. O termo mini-sentença, então, é formado por mini mais sentença, né? Mini se justifica porque as mini-sentenças não têm o verbo pleno, que foi recuperado naquelas paráfrases que eu acabei de mostrar. E sentença se justifica porque as sentenças e mini-sentenças são expressões predicadoras. Embora no caso das mini-sentenças, o termo predicado esteja omitido, né? Pressuposto no contexto. Predicar é exatamente atribuir propriedades a um escopo, ou seja, a um termo, seja ele expresso ou omitido. As mini-sentenças, então, predicam um termo inferível a partir desses enunciados. Quando eu digo seu doido, eu estou predicando algum termo chamando alguém de doido, mesmo que esse termo predicado esteja pressuposto, não esteja explícito no texto. A predicação do que é posto é uma tarefa muito bem desempenhada pelas sentenças simples e complexas que nós vamos estudar nas nossas próximas videoaulas. Então, o pressuposto, a predicação do que é pressuposto, que fica por conta das mini-sentenças. Resumindo, um verbo em forma pessoal seleciona seus sintagmas organizando uma sentença simples. E sintagmas nominais, adjetivais, adverbiais e preposicionais não selecionados por um verbo em forma pessoal organizam uma mini-sentença. A denominação, então, das mini-sentenças acompanhará exatamente a denominação dos sintagmas que nós já estudamos. Então, nós começamos com a mini-sentença nominal. A mini-sentença nominal é constituída exatamente por um sintagma nominal, só que se trata de um sintagma nominal dotado de entoação própria. Por exemplo, fantasiou vários doentes na imaginação. Uma velha, sequinha e miúda, tossindo, sentada na cama. Uma menina, abrindo os olhos, espantada com o luar no quarto e sentindo no peito o aperto, aquele aperto. Então, aqui nós temos o sintagma nominal uma velha e uma menina funcionando como mini-sentença, de natureza nominal, porque tem uma entoação própria. Mais um exemplo. Rosa fizera da boca uma rosa vermelha.
os dentes regulares muito brancos. Vejam que novamente aqui nós temos um sintagma nominal, nesse caso um pouco mais extenso, dotado de entoação própria, mesmo sem ter o verbo explícito. Nesse outro exemplo aparece: algum tempo depois, Colodino se despediu. A trouxa no ombro, o fifó na mão, o revólver na cintura. Nós sentimos o coração apertado. Aqui nós temos então uma coordenação de mini sentenças com entoação própria. No próximo exemplo aparece uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite do dia em que o filho fez 7 anos. A mão recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nesse caso, novamente, nós temos duas mini sentenças nominais. Uma família de classe média alta, pai, mulher, um filho de 7 anos. Vamos exemplificar agora mini sentenças de caráter adjetival. A mini sentença adjetival é formada, por sua vez, por um sintagma adjetival dotado de entoação própria. Vejamos. Já nossa amiguinha Graciete Santana quer o dia da progenitora, como se não bastasse o dia da genitora. Lamentável. Então, lamentável é a mini sentença adjetival. Aqui nós temos invisível, macio, traiçoeiro, o tempo passa. Nesse próximo exemplo, nós temos horrível o teu cabelo. Então, vejam que horrível é um adjetivo que, na verdade, funciona como uma mini sentença, porque nós não temos o verbo aqui e porque ele tem uma entoação própria, é usado como entoação própria. Há mini sentenças adjetivais que modificam o objeto direto das sentenças. Então, vejamos no exemplo. Os pesquisadores encontraram o povo doente. Aqui, doente modifica o objeto direto, o povo. Então, nós temos o objeto, o povo, que é um sintagma nominal, e doente modificando esse sintagma nominal. Mas vejam que doente é realizado com uma entoação própria. Então, nós vamos classificar, nós vamos definir, analisar como uma mini sentença adjetival. Na nova nomenclatura gramatical brasileira, esses casos são chamados de predicativos do objeto. A mini sentença adverbial é aquela em que observa-se um sintagma adverbial dotado de entoação própria, como, por exemplo, em hoje, só amanhã. Por exemplo, na fala de um trabalhador no fim de sua jornada, no fim do dia, portanto, né? Um outro exemplo. E aí, vamos ou não vamos passear? Só. Aqui, essa resposta do interlocutor B quer dizer, vamos passear sim. Né? Um outro exemplo, aqui, né? Um caso de um jogador pedindo a bola. Ou eu também, né? Ou isso mesmo, assim. Ou então, felizmente, arre, né? Nesse caso, os advérbios aqui, ou também, assim, felizmente, têm uma entoação própria, constituem sintagmas adverbiais e, portanto, mini sentenças de caráter adverbial. Mini sentenças preposicionais vão seguir a mesma lógica. Então, elas são formadas por um sintagma preposicional dotado de entoação própria. Vejamos o exemplo. Os eleitores escolheram um advogado para prefeito. Vejam que aqui o verbo pessoal escolheram precisa de um complemento, que nesse caso é o sintagma nominal um advogado. Então, um advogado funciona como complemento escolhido pelo verbo. Para prefeito, por sua vez, vai predicar um advogado. Não tem nada a ver, então, com a escolha, com a complementação do verbo em si. A mesma coisa ocorre sobre a globalização no exemplo. Sobre a globalização, eu gostaria que o senhor falasse sobre o significado da globalização no mundo moderno. Ou então quanto à minha dívida, esqueça. Nesses dois casos, nós temos sintagmas preposicionais que vão localizar o assunto do texto. Então, são mini sentenças que fazem exatamente essa introdução do assunto, e que não tem nada a ver, então, com a transitividade dos próprios verbos dos textos em que elas se localizam. A partir dessa aula, então, nós já estamos prontos para começar a falar sobre as sentenças. Até a próxima aula.